Boa tarde, doutores, tudo bem? Boa tarde. Que imenso prazer estar com vocês aqui, doutor Fernando. Pela segunda vez estamos aqui abrilhantando o nosso conhecimento na área jurídica. E agradeço, de vocês terem aceito esse convite, de podermos estar trazendo um pouco mais para o nosso público sobre o que é o direito. Tá bom? Eu estou muito honrada de estar aqui, gente. Eu estou muito nervosa, porque na presença de dois gigantes da advocacia, eu estou muito tensa, fiquei muito honrada com o convite. Agradeço ao Dr. Fernando, Dr. Marcelo. Obrigado. É incrível. Imagina. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Bom, eu não tenho nem o que dizer, né? Nosso primeiro episódio aí foi um projeto piloto e deu muito certo, né? As pessoas todas aí nos perguntando, dizendo que gostaram, e com isso a gente veio aqui hoje fazer o segundo, né? A gente estava pensando aí no tema, né? Como as pessoas gostariam, e o doutor Marcelo me falou que a doutora viria hoje, né? E aí eu falei, bacana, mas é legal saber que você já tem uma experiência aí com podcast, apesar de estar nervosa, né, dizendo, mas já tem uma experiência com podcast. Meu podcast é acadêmico, na faculdade, totalmente diferente da mega estrutura que os doutores possuem, mas é uma honra estar aqui, de verdade. E eu gosto muito do conceito de vocês de trazerem o jurídico, trazerem as normas para as pessoas de uma forma descomplicada, para que as pessoas possam vislumbrar, conseguir visualizar que o direito ele não é tão complexo. A aplicação, sim, os advogados precisam saber sobre isso, mas você saber sobre o seu direito é algo necessário para a gente não sair fazendo burrada na rua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, doutor? Com certeza. A descomplicação do direito. E eu fico feliz até com suas palavras de falar que, está na frente de dois gigantes da área do direito, mas só de você estar começando a falar, eu vejo que você está no mesmo patamar que a gente. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre pequenas coisas que acontecem no dia a dia do ser humano em relação às consequências jurídicas. Eu trabalho na área, no direito penal, e o crime ele não é só aquele que a pessoa tem na cabeça dele. Tem vários crimes que é cometido dia a dia e o próprio ser humano não sabe que está cometendo aquele crime. Que é o próprio, vamos lá, um namorado encontrar com a sua namorada, ele passa no quintal de uma pessoa e pega uma flor ali está sendo já um ato inconsequente e ilegal. Tá? Então, eu gostaria de fazer abertura na simplificação do direito, em um contrato informal que é feito, ele sempre precisa de um advogado para orientá-lo. Então, eu gostaria que vocês, começando pelo Dr. Fernando, falassem um pouco sobre o contrato informal, doutor, sobre até as redes sociais mesmo, ações que tem. Hoje as redes sociais ela é uma ferramenta de entrada para várias pessoas e muitos conseguem usar de uma forma adequada e outros não. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu entendo. Olha, eu vou falar, mas pela experiência aí da nossa colega com o podcast, eu acho que ela tem mais condições, de puxar esse podcast nosso aqui. Como nós estamos no segundo episódio, eu confesso que eu me sentiria melhor aqui como entrevistado do que conduzindo, Eu acho que a doutora Gabriela vai poder nos ajudar bastante aí. Maravilha. Mas retomando, como você pontuou, a nossa ideia é descomplicar o direito. Eu sei que hoje as pessoas todas com acesso à internet têm a facilidade de ver notícias, informações jurídicas, decisões, Mas muitas vezes isso passa ao largo do que realmente a pessoa precisa entender, Para que ela consiga aplicar isso na vida prática dela, A nossa sociedade, ela tem aí os valores culturais, as pessoas têm os seus hábitos, só que como o doutor falou, muitas vezes as pessoas praticam, condutas comuns, dia a dia, nem imagina que aquilo pode ter uma consequência jurídica negativa. E como o doutor pontuou, esse exemplo, pegar uma flor, O namorado quer presentear a namorada, vai lá, passa no quintal de alguém, retira uma flor, um gesto inocente, quem é que não faz isso? É até nobre, até louvável, mas como falou, existe complicação jurídica por trás disso, Redes sociais. Então, assim, hoje as pessoas utilizam. Quem é que não utiliza hoje redes sociais? Muito difícil,
E a rede social, ela é uma terra livre, as pessoas comunicam e não tem nem condição de mensurar até onde vai a palavra, o que foi dito. Só que é uma terra livre, mas não livre de responsabilidades, livre de fronteiras onde as palavras chegam. E o que tem acontecido ultimamente? Muitas pessoas estão correndo em práticas e sendo responsabilizadas e se surpreendendo com isso. Fala, olha, mas eu vi uma postagem, eu só compartilhei, eu só vi porque foi fulano falou. As pessoas não estão entendendo as complicações jurídicas hoje, né? Então a nossa ideia aqui, eu acho que assim, e eu espero que a gente alcance esse propósito, não é trazer informações que pesem, que gerem uma demanda para que aquele nosso ouvinte precise se dedicar a estudar. Não, a ideia é simplificar. A ideia é tornar o conhecimento do direito mais acessível. A ideia não é fazer com que ele tenha receio das leis, receio das instituições, mas sim que tudo aquilo fique mais claro para que possa eventualmente se adaptar. Se ele olhar e falar, olha, eu não sabia disso, isso pode gerar uma complicação. Será que é fácil mudar? É fácil. Pequenos gestos, né, no dia a dia podem trazer grandes complicações, mas também a adaptação com pequenos gestos pode trazer a solução e você ficar livre de qualquer problema, né? Acho que esse eu gosto dessa ideia da recíproca verdadeira, porque a gente fala assim, mas é para você saber o momento de pedir socorro, né? Saber a hora de procurar o criminalista. Mas não, é na hora de você saber procurar o seu direito também. O meu vizinho fez um furo na parede, infiltrou, estragou meu móvel planejado. Você pode requerer algo. Perfeito. A questão é que a gente tem a mania, na verdade nós temos uma cultura do jeitinho brasileiro, e aí nós queremos imputar o jeitinho brasileiro em todas as coisas. E na verdade não é assim que funciona. O jeitinho brasileiro funcionaria em todas as esferas se nós vivêssemos em uma terra sem lei, que não é o caso. Isso, perfeito. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A LGPD também já trouxe um pouco mais, segurando um pouco mais. E nós temos também um grande problema do ChatGPT, né? Por exemplo, uma pessoa vai fazer um contrato hoje, ela joga no ChatGPT as informações e acha que aquilo ali é válido. Isso. Mas tem muito risco, não é? A pessoa fazer um contrato simples dessa forma, sem procurar uma orientação. Essa semana mesmo eu te fiz um vídeo, eu estava em uma delegacia e eu sempre falo para os clientes e sempre passo isso nas redes sociais também. Tudo que você for fazer relacionado ao direito, é sempre bom você procurar um advogado de sua confiança. Porque aquele advogado da sua confiança, ele vai poder esclarecer vários fatos para você. Eu falo em questão na esfera civil, na esfera criminal, qualquer área do direito, é bom sempre você ter um profissional que ele possa passar para você o que pode ser feito. Porque tem momentos que é cometido, em algumas situações, crimes, tá? Ou atos ilegais, mesmo na área civil, e o próprio cliente ele não sabe. Tá? Ele não sabe o que ele está ali fazendo ou relacionando em questão do Google mesmo. Hoje, né, eu vejo falar que várias pessoas, né, dizem que sabem muito direito através do Google, né? E nós estudamos até hoje para entender um pouco do que a gente sabe. Então, assim, você ter sempre orientação do advogado profissional é muito importante, porque ali você vai conseguir abranger várias dúvidas que você tem em sua cabeça. E o profissional te ajudar, através de um contrato mesmo, das redes sociais, o que você pode fazer ou não. Porque as redes sociais, ela é uma ferramenta muito boa, mas precisamos saber usar ela, tá bom? O pessoal tem uma mania de achar que a terra é sem lei, né? Isso. Eu posso vir aqui, posso falar, soltar um hater em todo mundo. Tem muita denúncia, vocês são da área criminal? Tem muita coisa de hater? As pessoas fazem perguntas, saem ofendendo os outros e aí depois responde. Como é que é essa responsabilização? Porque a pessoa acha que ela pode chegar ali e falar o que ela quiser para outra pessoa, porque eu acho, é a minha opinião. Mas até onde pode ir a sua opinião? Até onde a sua opinião ela é legal? Fernando. Sim, doutor. O que acontece é assim, ainda não há um número tão grande de autuações e denúncias, né? Porque esse é um fenômeno recente. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas viviam sem o acesso às redes sociais, as pessoas tinham um padrão de comportamento com um pouco mais de responsabilidade. O que eu estou querendo dizer é que não é que a pessoa vai, tá, para a rede social, ela vai para ofender, vai para xingar, mas assim, como veio com ares de novidade, o que era virtual até então era só uma situação adicional da vida, um lazer, um hobby.
com o avanço da tecnologia, as mudanças na forma de se relacionar em todas as esferas, acelerado inclusive pela pandemia, né, quando as pessoas ficaram em casa, então os trabalhos essencialmente foram para o ambiente virtual. O que está acontecendo é que o ambiente virtual hoje, ele não é mais só virtual, falando assim no sentido, né, até genérico da palavra, mas assim, ele é um ambiente assim, onde toda a nossa vida está sendo transferida para o virtual, as relações, né, as obrigações, as responsabilidades. Então é agora que as pessoas estão passando por um processo de adaptação. Então ainda não há tanta denúncia e tanta fiscalização assim, como poderia acontecer e deve acontecer, mas isso é uma coisa que certamente vai aumentar. Tá? Infelizmente as pessoas aprendem assim, né, na prática, e às vezes é muito doloroso. Então assim... porque fala, mas até então foi feito, eu sempre fiz assim, eu não tenho... É como o doutor Marcelo falou, eu estou só reproduzindo. Eu só, assim, é uma opinião, mas é como nós falamos. Não é um ambiente sem lei. Então, opinião tem que ser exercida, não é direito de pegar as pessoas com responsabilidade também. Então, vai aumentar. Mas nós estamos percebendo que sim, há um que tende a aumentar. E eu acredito que com o passar do tempo, com maior fiscalização, maiores denúncias, né, em relação a isso, as pessoas aprendem. Como diria assim, se a gente olhar a nossa legislação de trânsito, antigamente nós tínhamos assim um trânsito assassino. Não dá para hoje, infelizmente é muito alto, mas o que aconteceu? Poluição severa. Por exemplo, se a gente for pegar a nossa finalidade aumentou absurdamente. Então, assim, não tem um número ainda tão expressivo de denúncias, né? E até assim, por conta justamente da fase que nós estamos vivendo, que ainda é novidade tudo isso, tá? Não que não ocorram as infrações, né? Mas como o ambiente virtual ele tá começando a ser uma coisa assim mais dominante na vida das pessoas a partir de agora, e até então ele era tratado como algo assim corriqueiro, como um lazer, um hobby, né? Coisa que está mudando. Então assim, as pessoas adotaram um padrão de comportamento como se a internet é diferente. Então, assim, existem muitas pessoas que no dia a dia, na responsabilidade, no trato com as demais pessoas, em qualquer local, elas exercem uma responsabilidade maior, e quando elas vão para as redes, elas adquirem, assim, parece que é um passe livre para poder criticar, xingar, ofender, e o que acontece? É esse comportamento, né, que precisa ser mudado, e a gente acredita que vai acabar mudando, porque ainda não é muito grande o número de autuações, o número de fiscalização acerca dessas ocorrências, mas esse número está aumentando, tá? E ele vai aumentar de uma forma que as pessoas elas venham aprender, como o doutor falou, se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Mas nesse sentido, caberia falar sobre as fake news? Porque aí a pessoa fala assim, eu só compartilhei. Claro. Porque não tem essa? O não sei quem lá do bairro roubou o mercadinho, aí coloca a foto do cara em todos os lugares. Às vezes nem era o cara, e aí não teve umas situações assim já aconteceram? Muitas. Sim, em relação a essa situação, é justamente o que nós acabamos de falar. As pessoas cometem pequenos delitos sem saber que está cometendo. Explicar como o direito permeia entre as vidas cotidianas, mesmo que a maioria das pessoas não percebam, mas é muito importante falarmos sobre isso no sentido de existe 3 tipos de crime: injúria, tá? Difamação e calúnia.
E quando uma pessoa vem às redes sociais e coloca situações lá, talvez, que nem existem, nem foi cometido um crime, eles estão cometendo um crime de calúnia. Muitas vezes não fazem nem de propósito, mas vamos falar aquela coisa do cotidiano, fofocas, né? Então, muitas vezes as fofocas elas se tornam um crime. Tá? Então as pessoas vêm com essa situação de fake news, postar, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu aquilo, e colocar foto de pessoas, colocar frases ao qual a pessoa não teve o cometimento daquele ato, isso se torna para aquela pessoa que está fazendo isso um crime. Tá? Então são justamente na conversa que começamos aqui. Às vezes as pessoas cometem crime sem saber que elas estão cometendo. E assim, as redes sociais, a internet em si, ela é excelente para dar esse tipo de explicações também. Então temos que ficar atento. É que eu falei, sempre que você precisar de ir a um órgão público, polícia, delegacia, você estar sempre acompanhado de um profissional, tá? Para que ele possa te orientar, até mesmo o que você vai falar lá. Mas as redes sociais, se soubermos usar ela é muito importante para o dia a dia nosso. Muito, e hoje, cada vez mais, nós temos conteúdos que explicam, né, pra gente sobre isso. Inclusive, a gente tem falado assim, mas se for mentira, mas e se for verdade? Sim. Dentro dos crimes de calúnia, como é que funciona isso? Mas e se for verdade? Eu não posso compartilhar mesmo assim? Como que funciona isso? O meu entendimento que não, tá? Quando você descobre por alguém, aconteceu esse fato ali, você tem os órgãos públicos, você pode procurar. Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Um crime. Você procura a polícia. Uma denúncia sobre uma coisa bem simples. Estão construindo ali no lugar onde pode. A prefeitura, o município. Então, assim, você não há necessidade de divulgar coisas à internet sem saber a procedência dela. Então, tem os órgãos profissionais, os órgãos públicos, que você pode estar procurando ele para tentar te ajudar. Tá bom? E mais uma vez eu enfatizo. Sempre procure um advogado de sua confiança, que ele pode te orientar como você poderá fazer essa situação. Até porque no Master, né, pequenas atitudes, grandes problemas, né? Sim. Né? O simples fato de você compartilhar algo te traz tantas consequências. Isso. Eu acho que eu gosto desse intuito do podcast, no sentido de trazer a informação, porque as pessoas não sabem. A pessoa acha que simplesmente ela está vivendo a vida dela, fazendo lá a rede social dela, e que isso não tem consequência. Então é importante trazer as consequências. Falar sobre, mas e se for verdade? Porque o povo acha que porque é verdade, eu posso fazer porque é verdade. E na verdade não é. Você não tem a licença poética de sair falando da vida de ninguém. Você não tem esse livre-arbítrio, né? Ela tem que ter um propósito naquela ação que ela está fazendo, ela tem que entender qual é o objetivo por trás daquilo. Quando você falou, como que fica a fake news e a pessoa alega que ela só compartilhou? As pessoas falam, mas não foi eu que fiz, eu só compartilhei. O Dr. Marcelo explicou um caso aqui, né, do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele está falando. O fofoqueiro, se nós fôssemos traduzir para o mundo real o que acontece no ambiente virtual, o fofoqueiro seria aquele que fala assim, mas eu só compartilhei, não sou eu que inventei, né? Só que ele tá reproduzindo uma história, uma versão, seja ela verdadeira ou não, que tem um propósito que muitas vezes, né, foge dos princípios da legalidade, né, da urbanidade, do respeito. Por quê? A doutora falou, mas eu compartilhei uma coisa, mas e se for verdade? E se for verdade isso? Para algo ilícito, irregular, né, ser tratado como verdade, categoricamente falando, precisa passar por um processo de investigação, né, um processo de apuração, obedecendo todos os critérios legais. Mas é direito do povo saber. Sim, é direito, mas assim, até que isso aconteça, aquela pessoa que está sendo investigada, ou o alvo da informação, da notícia, da fofoca, da fake news, ela também tem direitos que precisam ser preservados em relação àquilo. Então não é porque, mas é verdade, ou eu acho que é verdade, ou tudo indica que é verdade. Para a gente saber uma coisa é verdade, nós só vamos ter certeza na hora que nós tivermos um processo, né, finalizado, tá? Que decretou que existe uma responsabilidade, um erro, né, uma conduta irregular daquela pessoa. A gente fala em termos jurídicos, um processo transitado e julgado, né? Só que até lá, até chegar nesse ponto, as informações
foram replicadas, compartilhadas, as fofocas foram espalhadas, o dano acaba sendo gerado muito maior, porque aí o que acontece? Quem é que vai ter a certeza de que aquilo é verdade, né? E se for verdade também, isso dá o direito da gente expor indevidamente uma pessoa, porque todo mundo pode estar numa situação como essa, né? Então a gente tem que ponderar. Então nem sempre só compartilhei, né? Então tem que ter essa responsabilidade. Nosso objetivo, sempre falando, é esse, é conscientizar. Não é tornar tudo muito arriscado a ponto das pessoas falarem assim, se é um perigo eu não posso usar, eu não posso isso. Mas é usar com responsabilidade. Pode compartilhar? Pode. Olha, essa informação é legal. Nossa, falou isso, é uma crítica. Mas é uma crítica válida, é uma crítica a uma atuação política, de um agente político, a um artista. A opinião é como gosto, mas assim, tem que ser exercido com responsabilidade. A partir do momento que ela ultrapassa a linha, fala, poxa, será que isso é legal? Né? A pessoa pensa assim, será que se fosse eu o alvo dessa conversa, dessa notícia, será que isso estaria sendo bom? Ah, mas é aí que está o ponto, né? Então as pessoas precisam remodelar esse comportamento nas redes sociais, né, para que não venha a ser responsabilizado. Porque não né? tem atitude sem consequência, né? Não existe ato sem consequência. Tudo que você faz, ele vai ter uma consequência. É muito interessante a gente falar sobre isso. Inclusive, retomar o que a gente estava falando sobre a questão de contrato, né? Sim. Porque é tão importante um profissional. Cara, você faz um contrato, o doutor estava falando ali. Não é porque eu acho que é. A pessoa chega falando para você que ela é isso, aquilo. Você não tem as fontes certas para pesquisar. Você não tem as cláusulas corretas para colocar ali, para te blindar. Para evitar um problema futuro. Você precisa de um profissional que te blinde nesse sentido. Às vezes a pessoa fala assim, mas é um contrato tão simples. Eu faço aqui. A dor de cabeça não vai ser simples. A dor de cabeça de não ter um advogado não vai ser simples. Eu vou pegar um gancho da fala do Dr. Fernando. A gente está tomando um café essa semana, eu e o Dr. Fernando, e conversamos justamente sobre isso. Não se trata de viver com medo das leis, mas de entender como elas funcionam. E justamente nós estávamos falando sobre ter um profissional de sua confiança, tá? Para evitar que você caia em armadilhas o dia a dia. Então é sempre importante ter um advogado, sempre importante você entender o que você vai fazer em relação ao que a doutora falou, os contratos. Os contratos sempre serem orientados pelo advogado, você não corre o risco de amanhã ter uma dor de cabeça, tá bom? Então acho que isso é um pouco do que o doutor Fernando acabou de falar, que a gente precisa ter medo das leis. A gente não precisa ter medo dos órgãos públicos. A gente precisa entender o que podemos fazer ou não. Existe um ditado que eu aprendi com meu pai. Os dois seres humanos, eu preciso saber qual que é o meu limite. Tá? Então eu tenho, o Dr. Fernando, ele tem o limite dele, eu tenho o meu, eu preciso saber até onde eu posso chegar. Tá bom? E às vezes é a mesma coisa. Então a gente sempre tem esse entendimento de como funciona e sempre, muitas vezes a pessoa leiga muitas coisas não conhece. Mas é bom sempre ter um profissional para poder te orientar. Tá e bom? nessa época, nessa era que estamos, como o Dr. Fernando falou, da informação que está chegando cada vez mais, e a tendência é expandir, assim, ao ponto de chegar a ser tudo digital, né? Ou a grande parte digital. Como é que fica o advogado nisso tudo, na era da informação? Porque ainda se tem aquela ideia de que o advogado ainda é aquele senhor com as prateleiras todas de madeira, aquele monte de livro, sentado ali procurando algo. Como é que é hoje isso? A internet, ela veio para simplificar as coisas, tá? Eu vejo muitas pessoas complicando. Nós temos na nossa área o juridiquês. Eu, no podcast passado, conversei com o Dr. Fernando sobre isso. Quando eu falo com o meu cliente, né, eu enfatizei muito isso e faço isso. Fiz isso hoje atendendo um cliente. Eu gosto sempre de olhar no olho dele e entender o que ele precisa e eu poder passar para ele o meu entendimento de uma forma bem simples para que ele possa entender. Então, a internet, ela veio para nos ajudar. Então, precisamos entender o que podemos e não podemos. Em relação, eu também tenho esse mesmo pensamento que você, né? Das prateleiras cheias de livros. Mas se você pegar hoje, nós temos os livros na palma da nossa mão. Somente não sabemos usar. Então, é o que eu falo para você, veio para simplificar. Tá? Então, temos que saber a forma melhor de poder usar e passar para o nosso cliente. Porque o cliente, viemos eu e o Dr. Fernando conversando no carro agora e falando, o cliente, quando ele chega para nós, ele quer resolver o problema dele e não complicar. E, infelizmente, tem muitas pessoas que complicam o próprio cliente.
falando isso de advogados. Tem muitos advogados que ele não consegue resolver a situação do cliente, entendeu? Então, assim, a internet ela veio hoje para nos ajudar de uma forma brilhante. E temos que saber como usá-las, porque muitas vezes, né, conforme a doutora mesmo falou, muitas vezes a gente pode cometer um crime através das redes sociais, da internet, tá bom? Assim, complementando, né, eu concordo com o doutor, eu vejo que assim, os tempos mudaram, quase todas as áreas, né, profissionais que lidam aí com os recursos tecnológicos também, elas precisam se adaptar, e os advogados não é diferente. Temos muito mais acesso às informações, precisamos nos atualizar. A forma também de lidar, se relacionar com nossos clientes, ela está passando por uma mudança, mas eu sustento que isso também tem que ser exercido com responsabilidade, porque existe uma nova geração, né, de profissionais vindo aí, antenados com a mudança, né, a modernidade, só que sem demérito de outras áreas, e todas elas muito importantes, mas no direito nós lidamos com questões muito sérias, né? Lidar com o problema de alguém, né, é lidar literalmente com a vida de alguém, né? Decisões erradas trazem consequências assim nefastas. Então, não dá pra gente simplesmente entrar nessa onda e falar tudo é um oba-oba, as informações estão aí e o acesso à informação está aqui ao alcance. Então, eu defendo que assim, tem que sim existir uma adaptação do profissional, o mundo está migrando para o digital, mas tem que ser exercido com responsabilidade, que é o que eu falo. Há um movimento de resgate que eu acredito que vai acontecer da advocacia, que nós nunca vamos, né, ser substituídos, porque lidamos com a questão humana na essência, não há máquina, inteligência artificial capaz de compreender, né, esse lado humano que a gente precisa ter, mas a advocacia, ela tem que promover um equilíbrio. O profissional da advocacia, ele tem que exercer essa responsabilidade com equilíbrio entre estar adaptado às novas tecnologias, sim, ao acesso, à forma de conhecimento, mas também entender. Não é aquele advogado antigo, com aqueles hábitos antigos, porque o mundo mudou, as pessoas querem informação imediatamente, né? Não pode aguardar mais um mês para agendar, conversar com o advogado, mas o advogado tem que entender que ele não pode pegar e resolver um problema do cliente em 2 minutos, também consultando a internet ali. Isso demanda tempo, estudo, dedicação. Então é esse equilíbrio que eu falo que a gente tem que ter. A modernidade ainda presa às raízes, né? Eu compartilho da opinião do doutor, mas ainda vou além. Eu acho que quando alguém chega e te entrega o direito dele, fala assim, você me defende nesse direito, eu posso me acovardar pro meu. Se eu for em qualquer lugar, você me cobrar os 10%, eu vou pagar, porque eu detesto briga, não vou arrumar encrenca, não vou reclamar. Mas se o meu cliente precisar de mim, eu vou brigar. Até a última gota de suor. E eu acho que o advogado é isso. Sim. O advogado é isso. Alguém chega pra você, entrega o direito dele pra você numa confiança absurda. Pensa num criminal, por exemplo. Ele tá entregando a liberdade dele, a coisa mais preciosa que ele tem. Na sua mão. Você tem que fazer o seu melhor. Eu costumo falar, existe 2 profissões brilhantes no Brasil. Né? Existe muitas outras, mas é médico e advogado. O médico, ele cuida da vida do ser humano. E o advogado, ele cuida da vida formal do ser humano. Então, assim, é uma profissão que existe o ditado na profissão do advogado, que advogado não pode ser covarde. E eu acredito muito nisso. Então, assim, várias vezes, como a doutora falou, não conseguimos resolver os nossos problemas. Mas o das pessoas, a gente sempre está brigando um pouco a mais para conseguir resolver. Entendeu? Essa frase que o doutor falou é a frase icônica do Sobral Pinto, né? Assim, a advocacia não é profissão de covardes, sim, né? Sim. E, de fato, está imbuído. Eu acho que nós todos que fomos para essa profissão, nós somos movidos aí por que eu observo nos demais colegas, né? Um desejo comum de justiça, mas de justiça social, né? De igualdade. Ninguém está na advocacia só para se promover ou achar, eu vou mudar o mundo, mas todo mundo trabalhando em prol dos seus clientes ali, né? Isso é bacana. Acho que é a parte bonita, né? E quando... Imagina a confiabilidade que a pessoa deposita em você, a necessidade que as pessoas precisam de um advogado. Sim, entende? Sim. Porque quando alguém chega e entrega o direito dele para mim, eu vou dar o meu melhor. Sim.
O ChatGPT não vai fazer isso por você. Um contrato qualquer que você baixe na internet não vai te entregar essa confiança. Não vai te entregar essa demanda. Igual o doutor falou, a gente debruça, estuda. O cliente chega para você para fazer um contrato, a gente não dá Ctrl+C ou Ctrl+V, a gente vai estudar a sua situação para colocar cláusulas que te blindem. Então, é interessante isso, né? Que as pessoas entendam a necessidade de se ter um profissional. O Dr. Marcelo falou sobre a questão de procurar as autoridades. Acho extremamente necessário. Eu tenho um problema com a prefeitura, vá até a prefeitura, eu preciso... Então, quando você precisa de um advogado, vá até o advogado. Eu acho que se criou uma blindagem que as pessoas, elas têm medo. Nem vou falar com o advogado porque é caro, não tenho dinheiro para pagar. Calma. Vamos conversar. Quantas pessoas você conhece que teve um problemão por causa de algo simples? Quantos clientes? A maioria dos meus clientes. A maioria dos clientes... Simples, que eram coisas fáceis de resolver, né? No começo. A maioria dos clientes, eles chegam no escritório, eles chegam agoniados, tá? Eu atendi pessoas que choram quando eu vou fazer o atendimento. E é uma das coisas, assim, que fez eu me tornar hoje advogado. Porque eu vejo pessoas que ela têm um pequeno problema ao qual elas não conseguem resolver sozinhas, e quando elas chegam para nos passar esse problema, ela tem uma agonia ali, sabe? Que o problema vai acabar com a vida deles, eles não vão conseguir resolver. E a gente olhando, a gente vê que é algo que a gente pode resolver até com diálogo. Entendeu? Muitas vezes a gente consegue resolver até com diálogo. O advogado, eu costumo falar, nós não somos só advogado, nós somos psicólogos também. Somos psicólogos também. O cliente, quando ele chega até nós, em 5, 10 minutos, 20 minutos, a gente consegue passar a situação jurídica para ele. Mas ele quer conversar, ele quer passar a situação toda e traz mais coisas para nós entendermos. Ainda mais quando se trata no escritório de família. Né, quando tem um problema familiar, eles querem conversar, eles querem passar a versão, como aconteceu, como não aconteceu. Isso é bom, isso é o ato de confiança. É o que eu sempre falo, o advogado e cliente ele precisa ter a confiança e a ética do advogado. Tá? Porque quando o cliente chega na frente dele, ele está depositando toda a confiança naquele profissional. E nós teremos que saber usar essa confiança. É uma profissão que a gente se dedica unicamente para cada cliente, né? Cada cliente ele precisa de uma parte de você. Sim. Como é gostoso. Mas eu gosto de ouvir a história do cliente. Até para eu fazer a defesa, para poder entender. Às vezes tem um monte de coisa que eu não vou usar, mas eu gosto de ouvir. Porque eu consigo entender. Eu não posso defender um cliente que eu não compro a ideia dele. Perfeito. Eu não posso. Eu não posso defender uma pessoa no papel que eu não acredito na história dela. Sim. Então, eu acho que todos os advogados têm esse princípio, né? O código de ética que nos rege, né? Sim. Existe uma determinação para que façamos o nosso melhor. Então, quando você pega um cliente, ele pode ter certeza que o seu melhor estará aí. Eu acho linda, eu acho a profissão belíssima e necessária. Eu Perfeito. acho que todo mundo precisa, né? Saber consultar, porque é igual a gente estava falando. O ato de arrancar uma rosa. Mas tem tantas outras coisas comuns no dia a dia, como, por exemplo, filho, assina aí a assinatura da mãe no bilhete. O menino tá cometendo um crime, Exatamente. sabe? Assim? Sim. Então, existe muita coisa que as pessoas não têm acesso, que elas não têm noção. Problemas pequenos que viram grandes problemas. E sem pretensão, né? Sem pretensão. Esse fato até sem pretensão. Um outro fato importante também, que em relação a dinheiro, prestar dinheiro para um amigo, né? Muitas vezes o amigo está ali precisando e acontece comigo com o Fernando, né? Sempre quando eu preciso de dinheiro eu vou atrás dele. Já sei para que pedir. E daí, às vezes a pessoa faz isso de uma forma voluntária, de uma forma assim, quero ajudar o meu amigo. Só que faz sem um contrato, faz aquela coisa informal, aquela coisa, como se dizem. Já dá no dinheiro, não faz nenhum pix para ajudar o advogado. Não faz nada. Aí o meu amigo não paga, né? Como é que eu fico se eu pode prestei esse trazer documento? depois um problemão. Isso pode trazer um problemão. Então, por isso é bom você sempre estar conversando com o seu advogado de confiança, tá? Para que você possa pegar a orientação, por mais que seja um amigo, mas é sempre bom você ter um documento ali. Fiz isso, aconteceu isso, entendeu? Então é sempre bom você estar documentado. Sim, até a questão de contratação de diarista, que é uma coisa muito comum no dia a dia, né? Como
Nós, mulheres, temos trabalhado cada vez mais e a demanda fica muita. A gente sempre pede uma forcinha, tem uma ajuda, mas essa recorrência também pode trazer problemas, né? Pode trazer consequências jurídicas. Isso acontece muito, tá? Eu vejo porque as pessoas imaginam assim, mas eu não tenho uma empregada doméstica ou não tenho condições para ter uma empregada doméstica. Então, ela vai lá e contrata uma diarista. Necessidade, né? Precisa alguém para limpar a casa, enfim. Só que ela contrata a diarista e essa diarista ela começa a ir de uma forma regular na residência, né? O diarista seria um serviço avulso, uma prestação de serviço, não é uma relação empregatícia. Porém, a partir do momento que ela começa a ir de forma regular, né, a gente começa a ver preenchido ali alguns elementos que dão margem para caracterizar uma relação de emprego. Então, essa frequência, ela já caracteriza uma habitualidade. Aí ela é um serviço oneroso mediante a contraprestação. De repente, em determinado momento, o contratante, a família, aquela pessoa que já quase não tem recursos ali extra para contratar, né, formalmente uma empregada doméstica, começa a contar com o serviço da diarista. Olha, ela vai vir, venha, exige que ela venha em determinadas datas. Essa frequência pode estar trazendo um problema muito grande para ela, porque para aquilo virar uma relação, né, com subordinação, uma relação de emprego, e a pessoa ter que responder depois por todos os encargos e obrigações legais de uma relação de emprego, é um passo. Então, assim, ela precisa consultar o advogado, ela precisa entender o que ela está fazendo nessa contratação. Então, tem diarista, eu falo, gente, não economiza, vai procurar, vai saber qual é a frequência que a sua diarista está indo, o que você pode fazer ou não pode em relação ao serviço e ao controle dela, né? Tem gente que coloca uma pessoa como diarista, mas tem todos os elementos ali de uma relação de empregada doméstica, né? Mas você pode estar muito próximo disso e, inclusive, não estar nem produzindo provas assim para te isentar, te defender depois. Você pode simplesmente, a pessoa ir lá depois, a diarista, falar, olha, eu trabalhava, regime de subordinação, você não tem nada, você não tem elementos, não tem... Então é uma situação delicada, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? O processo trabalhista vai ser mais caro do que a consulta com o advogado. Muito mais, muito mais. Então, eu tava pensando aqui, né? Tem as questões de discussão em grupo do WhatsApp também, né? Quem mora em condomínio, sabe aí que sempre tem um... Acontece muito, deixou a bicicleta. Acontece muito onde eu moro. É raro, mas acontece sempre. E como é que funciona isso? Existe uma responsabilização? Porque mora todo mundo ali no mesmo local, tá debatendo sobre a área comum, mas tem responsabilização, mesmo nesse sentido? Sim. O que ocorre com o grupo de WhatsApp? O grupo de WhatsApp, vamos falar de uma coisa bem simples, até sem ser de grupo de condomínio. Vamos falar, eu moro numa rua, em um bairro. E ali a gente monta um grupo de WhatsApp para poder um ajudar o outro em questões de assalto, em questões de segurança. E, de repente, um vizinho tem um problema com o outro e coloca esse problema dele no grupo de WhatsApp. Isso é o cometimento de um crime. Tá? Talvez seja na inocência ou sem saber, mas a partir do momento, né, falei agora há pouco sobre difamação, injúria, calúnia, a partir do momento que você atravessa essas esferas, está cometendo um crime. Porque o grupo de WhatsApp, conforme eu disse agora há pouco também, as redes sociais ele veio para nos ajudar. Então, a partir do momento que eu formei um grupo, né, vamos formar um grupo nós três, para trazer coisas boas para nós e não para trazer coisas ruins. Então, a gente precisa saber usar as redes sociais. Então, assim, eu tô falando muito então, né? Dá uma cortada agora. Mas retornando aqui, então o grupo de WhatsApp, as redes sociais em si, ela veio sempre para nos ajudar. Mas quando passamos da esfera criminal, ou da esfera civil mesmo, ela se torna um problema para nós. Tá? Então deveremos tomar muito cuidado em relação a isso. Nesse sentido, caberia uma indenização, por exemplo? Meu vizinho jogou lá no grupo que ele tem um problema comigo, não sei, não tranquei a bicicleta das crianças ou algo do tipo, e eu me senti constrangida. Eu posso querer, por exemplo, uma indenização? Eu preciso procurar o advogado? Como é que funciona isso? Sim. O direito, eu costumo falar para as pessoas, pode querer o que você quiser. No final, pode não ter o resultado esperado. Tá? Para você conseguir danos morais ou outro tipo de resultado esperado num processo, você precisa comprovar e provar o que você está falando. Tá? O dano moral, ele não é abrangente a tudo.
entendeu? Então tem várias coisas que acontecem que não cabe dano moral, tá? Mas a partir do momento que um vizinho ele expõe você, ele traz um transtorno em sua vida, que você aconteça algo com você através daquela fala do seu vizinho, sim, é cabível um dano moral, sim. O doutor falou que nem tudo caberia um dano moral. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente não tenham essa noção jurídica, né? O que seria o dano moral? Porque tudo que acontece a gente fala assim, eu vou pedir o dano moral. Por quê? O que é o dano moral? Em que momento eu posso requerer esse dano moral? Ou em que momento cabe o dano moral? Nesse sentido. Vai lá, Fernando. Tá. Dano moral, né? É uma situação assim que... Cuidado, cai aí, doutor. Não cai. Cai o celular, né? Foi quase. Salvou, tá atento. Pois é. Mas o dano moral, a gente tem que diferenciar. Nós, operadores do direito, nós lidamos constantemente com essa classificação. O que é dano moral e, do outro lado, o que são meros dissabores do cotidiano, tá? O que seria isso? No dia a dia, a vida em sociedade impõe que você passe por desafios, às vezes até algum constrangimento. Ninguém deseja, mas está sujeito a acontecer, né? Só que, justamente por serem situações previsíveis de se acontecer, corriqueiras, né? Elas, juridicamente, não são classificadas como ações ou condutas capazes de gerar um abalo moral profundo, tá? Então, assim, foi constrangido no grupo porque alguém falou que eu não tranquei a bicicleta. Tudo depende, porque depende da forma como a pessoa falou. Se o grupo ele é criado com esse propósito para essa troca de comunicação, mas possa gerar um constrangimento, é exercício regular do direito. Eles estão falando ali que agora se o grupo ele não é para isso, existem os meios oficiais, existe a maneira de você reportar algum problema, mas ela vem essa informação no grupo de forma proposital para denegrir e ofender, sim, pode até dar margem a um abalo, né? A exposição indevida da pessoa. Mas retomando, o dano moral é um abalo profundo, né, capaz de desestabilizar, impactar negativamente a situação psicológica, emocional da pessoa, que cause uma dor profunda. Então, assim, não gostei, vou pedir danos morais? Não é bem assim, né? A vida em sociedade impõe uma série de dissabores que as pessoas são obrigadas a tolerar, tá? Não gostou, mas não quer dizer que vai ter dano moral só porque ela não gostou. Então, dano moral é esse. Agora, quando a ofensa ela é grave, ela atinge a honra de uma forma profunda, ela gera danos, inclusive, aí sim, nós estamos falando de um dano moral, né, que pode ser, né, pleiteado aí uma indenização por conta disso. Esbarramos novamente no conceito de que consulte seu advogado, né? Sempre. Tenha seu advogado de confiança. Vocês estão aqui fazendo isso toda hora, mas eu vou abrir um parênteses aqui até para falar. Uma coisa bacana é que tanto a doutora falou dos motivos que a levam, né, a seguir essa profissão, o doutor Marcelo também. Eu acho legal isso, porque assim, eu acho que a gente vai conseguir trazer, nós estamos trazendo para o nosso ouvinte, como que é a vida pessoal do advogado. Quais são os seus desejos, qual é a sua motivação. Isso é bacana, porque assim, existe já o estereótipo do advogado na sociedade. As pessoas vão procurar o advogado, primeiro o doutor fala, mas é caro. Mas o segundo problema é que elas pensam, será que é um bom advogado? Todo mundo pensa, será que é um bom advogado? As pessoas vão procurar um médico, ninguém fica, mas eu quero um bom médico, mas ninguém fica, será que ele é um péssimo médico? Será que ele vai me enrolar, vai me matar? Né? Agora, na advocacia, infelizmente, existe isso, porque assim, as pessoas precisam entender, existe uma falta de conhecimento sobre como é o trabalho do advogado. Muitas vezes as pessoas entendem que o advogado realiza alguns atos através de manobras. Essas manobras, quando é feito em favor delas, elas estão satisfeitas. Ah, gostei, tenho um excelente advogado. Mas se é feito em alguma coisa que venha causar algum dissabor, né, algum prejuízo, por mais que aquilo seja inclusive uma questão de justiça, as pessoas muitas vezes falam, aquele advogado é trambiqueiro, aquele advogado me enrolou. Então, e já permeia na sociedade esse conceito. Ah, mas o advogado, ele faz isso.
Então, eu acho legal os doutores terem falado, né, da motivação, dessa importância. Inclusive, a gente está aqui nesse podcast porque nós estamos abrindo os bastidores de como é a nossa vida. Antes da gente estar aqui querendo ganhar a nossa vida com dinheiro, existe uma motivação que nos trouxe essa profissão, que é o desejo de justiça, né, de igualdade, de promover. A gente não está aqui para causar mais problemas, para gerar. Nós estamos aqui para o contrário, é para diminuir os problemas, para pegar um problema e transformar ele, né, numa solução. Então, o direito ele é um instrumento de pacificação social. Então, eu acho importante, legal, né, até agradeço os doutores me permitir abrir esse parênteses aqui da gente estar falando como que é o advogado, porque eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia de que o advogado ele faz manobras, faz isso, porque nós operamos o direito. E eu sempre falo para as pessoas, o que é operar o direito? E é assim, ó, se as pessoas estão doentes e precisam de um medicamento, alguma coisa, elas não vão hoje, alguns fazem, né, se automedicam, mas com coisas corriqueiras ali, mas se tem um problema mais sério, você vai profissional, você vai procurar, você vai confiar. Né? Só que no direito isso infelizmente não acontece, porque as pessoas imaginam que elas são capazes de, com as informações que elas têm na internet, já alcançar uma solução ali. E isso não é verdade, porque assim, o profissional, né, o advogado, ele não é, eu falo assim, ó, sem, mais uma vez, usando um termo, mas sem denegrir, ao contrário, mas assim, ó, o advogado, ele não é um simples despachante. Mas está escrito na lei, eu vi que tem uma lei que fala que pode fazer isso. Só que é o seguinte, dentro daquela lei, dentro daquela condição que você leu, será que aquilo pode ser feito em qualquer hipótese? Será que aquilo pode ser feito em qualquer situação? Será que mas tá escrito que eu tenho esse direito de pegar, eu posso solicitar, postular, mas assim, será que vai ser sempre contra tudo e contra todos? Será que ao exercer esse direito, eu posso exercer de maneira indiscriminada ou eu tenho que exercer com responsabilidade? Então, como é que a pessoa vai fazer essa análise? Um profissional do direito, operador, ele vai avaliar o cabimento através de uma interpretação, né, ontológica do direito, histórica, né? Existem várias maneiras, então assim, muitas vezes nós temos um artigo de lei que fala que você pode alguma coisa ou não pode, regula alguma situação, só que num caso concreto, numa hipótese determinada, aquele artigo de lei ele vai contrariar outros princípios maiores do direito, princípios constitucionais. Então ele está exercendo um direito, mas ele está tendo ali o que a gente chama um aparente conflito de normas. Nessa hora nós temos uma lei falando uma coisa e outra falando outra. Então é preciso um profissional que vá ponderar isso daí para dizer, olha, mas será que pode? Será que no seu caso pode? Não é porque está escrito ali. E isso que a gente fala que é operar o direito, né, fazer essa operação, faz com que nós, advogados, muitas vezes criamos teses de defesa, né, teses para defender nosso cliente, buscar um direito, que são vistas como manobras. Mas é manobra. E não é. Nós estamos exercendo a essência da advocacia, né? Então, não é... se fosse só assim, pode ou não pode, nós iríamos lá advogar. Juiz, posso? Não pode. Tá bom, obrigado. Né? No nosso trabalho, não é. Nosso trabalho é entender, olha, mas não pode, porque aqui isso vai contrariar uma norma, vai violar, vai causar um dano maior para outra. Então, isso é operar o direito. Então, acho importante a gente trazer esse conceito, esclarecer e, como os doutores estão abrindo não só a boca, mas o coração aqui da profissão, né? Do que levou, eu espero que isso clareie um pouco as pessoas que estão nos ouvindo, que entendam que elas podem, devem procurar um advogado, um profissional de confiança, que eu tenho certeza que a vida dela vai ser melhor. Jurídica, né? Uma manobra baseada em 3 dias, né? 3 noites de estudo, debruçado em cima de um caso. Existem casos que a gente tem uma complexidade talvez até menor, porque corriqueiro a gente lida mais. Não quer dizer que não é único. Você vai ter que se debruçar sobre aquilo, estudar sobre aquele caso. Acabamos de falar, né? Cada caso é único. Mas existem casos ainda mais complexos que você passa 3, 4 dias tentando encontrar uma jurisprudência que se encaixe no quadro e o cliente manda para você assim, não, mas eu li tal artigo. Exatamente. E aí cabe a parte do psicológico, né, para você poder explicar para o cliente, para poder apresentar para ele. Então, assim,
é o que o doutor falou. A advocacia ela vai muito além dos livros, das jurisprudências, vai despachar com o juiz, vai falar com o delegado na delegacia, enfim, vai muito além, né? Esse é o papel do advogado, tá? Tudo isso que o doutor Fernando falou, as pessoas leigas, as pessoas lá fora talvez não tenham esse entendimento que temos. O advogado, ele é um solucionador de problemas. Então, quando falamos aqui nessa mesa que procure sempre um advogado de confiança, que eu vou repetir isso sempre, que o advogado ele pode prevenir várias coisas que pode acontecer para você no futuro de ruim, tá? Então, o advogado ele é preventivo. Muitas vezes você pode usar o advogado nesse sentido, tá? Antes que comece o processo, o advogado pode ajudar você a resolver isso antes, tá? O advogado ele pode ajudar a formalizar vários tipos de situações, desde o contrato, desde o empréstimo do dinheiro que a gente estava falando. Então, tudo isso, passando pelas mãos do advogado, ele consegue prever o que pode acontecer para você lá no futuro de ruim. Então, ele pode te ajudar muito nesse sentido, tá? Então, o trabalho nosso é esse, é o de prevenção, tá? E quando acontece e as pessoas vêm até nós, a gente, de alguma forma, como a doutora falou, legalmente, o que está baseado em lei, a gente consegue ajudar o nosso cliente também a resolver as questões depois que passou a parte da prevenção. Quando o estrago já está feito, a gente remedia. Isso, também é dessa forma mesmo. Não é? Tá? Não tem cliente que chega no escritório e você fala assim, meu Deus, e agora? Por onde que eu começo? Porque é o que a gente estava falando. Pequenas atitudes, grandes problemas, né? A gente vê aqui hoje com o intuito de informar sobre o perigo que existe em pequenos atos. Então, eu acho extremamente interessante a gente falar sobre a questão de como o advogado atua, como existe uma responsabilização nas coisas que você acha que são simples. Eu faço porque eu quero, porque é minha opinião, porque eu quero expor dessa forma. Mas não é assim, não é uma terra sem lei, né? Sim. Então, eu acho muito interessante isso. Eu gosto desses bate-papos, assim, eu acho muito Eu vou falar uma coisa enriquecedor. muito interessante agora, no sentido de, começamos nosso recesso hoje. Acho que eu fiquei o ano inteiro esperando esse recesso. Hoje eu tô com saudade de trabalhar de novo. Tá? Então, assim, a vida do profissional, do advogado, ela é isso. Você pode estar longe, mas ao mesmo tempo você quer estar ali praticando o direito. Você quer estar ali praticando a defesa. Você quer... Hoje mesmo a gente vai em uma confraternização, várias vezes a gente está falando sobre direito ali. Tá? Porque o direito, ele nasce com a gente. Né? Muitas vezes a gente precisa estudar 5, 10, 15, 20 anos para poder passar para as pessoas o que é o direito. Mas o direito ele nasce com a gente. Entendeu? Então, assim, tudo que nós fazemos é baseado em direito. Esse podcast que eu estou tendo o prazer de compartilhar com vocês aqui, de estar com vocês, ele tem a ver com o direito também, de estarmos aqui reunidos. Tá? Para reunirmos aqui, tem o direito também. Nós temos o direito a se nos reunir. Então, assim, o direito ele é eficaz em nossas vidas. Tá? E o direito tá em tudo, né, doutor? Tem sim. É como eu falo, o direito é o melhor instrumento de pacificação social, né? O objetivo das instituições jurídicas, né? De exercer a jurisdição, que é dizer o direito, né? Solucionar conflitos, não é para fomentar conflitos, né? Então, a nossa profissão, eu acho legal nós compartilharmos, né, esse amor pela profissão, porque é uma profissão bela. Nós estamos aqui, assim, né, além de tudo, exercendo uma função, assim, muito relevante do ponto de vista social, mas eu sempre reforço, eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo desmistificasse a ideia de que o advogado é caro, inacessível, ou ele está só para fazer manobras espúrias, né? Como o doutor falou, existem manobras legais, mas manobras espúrias, né? Então, eu acho que assim, a gente deve estar alcançando um intento. Eu acho que alguém que esteja nos ouvindo, né, vai falar, poxa, mas eu tenho um advogado, eu conheço fulano, né? Às vezes você está ali pensando, mas eu não vou precisar.
só vou lá perguntar para ele se deu algum problema. Poxa, mas será que precisa dar o problema para perguntar? Será que precisa lá tirar essa dúvida com o advogado só depois que der? Então, esse tirado, você vai lá, consulte com um profissional, conhece, tem confiança. Ah, mas ele tem uma abordagem diferente do que o outro que eu já vi. O direito é assim. O direito é assim, nem todo mundo vai ter. O direito não é uma questão puramente objetiva, né? As interpretações. Então, o que que acontece? Quando você tem um profissional e ele faz um parecer sobre a situação, mas que você não entenda, é preciso confiar no profissional, porque ele está vendo coisas lá na frente, mas muito lá na frente, que eu tenho certeza que quando a gente fala o leigo na área jurídica, né, ele não tem condições de avaliar as consequências jurídicas, né, de um contrato com uma palavra que não foi mal colocada, né, o sentido daquilo no contrato. Então, você tem lá um contrato com 20, 30 laudas, uma palavrinha lá, um injustificado, justificado, ela pode fazer toda a diferença entre você se ver vinculado a um contrato, né, pesado, ruim, como também você ter a solução. Então, como eu falo, é confiar no profissional, né? Confiar naquele, entender, mas a abordagem é diferente, mas ele tá vendo coisas que você não tá vendo. É isso que você tem que entender. Então, assim, nós não estamos aqui só para falar a advocacia é boa, é melhor, mas nós estamos aqui para abrir o nosso coração para falar, nós queremos o melhor para todos, né? Fala assim, mas vocês não vão ter cliente. Vai ter muito cliente ainda, né? Vai ter muito, porque tem muita coisa para melhorar na sociedade, sempre tem. Mas a gente está em busca de melhorias, né? Melhorias, justiça, igualdade, né? Justiça social para todos. Então, assim, esse é o nosso foco aqui. Bom? Doutores, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, né? Toda vez que eu sento nessa mesa, converso um pouco com cada colegas que tenho na profissão, aprendo um pouco mais. Tá? Gostaria de agradecer a doutora Gabriela. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer ao doutor Fernando. E gostaria de deixar aqui um resumo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. O direito está em todos os aspectos de nossas vidas, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Conhecê-lo é fundamental, mas contar com o apoio de um advogado pode evitar muitos problemas que no futuro poderiam ser bem complicados. Isso que eu estou falando é justamente tudo que a gente conversou aqui sobre o direito, sobre como é a vida do advogado. O ser advogado, ele não é tão simples. Eu falo que a forma de passarmos para frente tem que ser simples, mas não é simples o dia a dia nosso. Tá? O dia a dia nosso é complexo. O profissional, o advogado, ele geralmente, uma delegacia, quando você vai conversar com um delegado, o advogado tem um entendimento, o delegado tem outro. Você vai conversar com o promotor, o advogado tem um entendimento, o promotor tem outro. Então, várias vezes, você pegar uma pessoa que ela não quer resolver, ela quer discutir, você acaba trazendo um transtorno para a sua vida, trazendo um transtorno para aquele ambiente. Não precisa nem ser através de discussão, mas fica um ambiente pesado. Então, o trabalho do advogado ele nunca é fácil. Tá? Estamos aqui simplificando, passando para os nossos espectadores de uma forma mais leve, mas o trabalho nosso, ele é duro. Tá bom? Eu queria agradecer, estou muito feliz, muito honrada. Já falei no começo, mas eu estou muito honrada, estou muito feliz. Eu acho que não foi enriquecedor só para mim, mas para quem assistiu com a gente, para quem puder curtir com a gente. E eu espero assistir os próximos. Perfeito. E ser convidada novamente. Com certeza. Já fica aqui eu me doutor. oferecendo. Sim. E, doutor, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto realmente honrada. Muito obrigada. Agradecemos. Obrigado a todos os ouvintes, aos doutores também a presença. E é isso, gente. A advocacia, esse é o primeiro dia de recesso, seria nosso primeiro dia de férias, né? E nós estamos aqui, né? Falando o quanto a gente gostaria de trabalhar, né? Mas o recesso é bom porque o doutor pode usar o boné hoje, né? Tô acostumado a ver só de terno e gravata todos os dias, agora de repente tá aí no recesso. Coisas boas do descanso, né? Eu tenho minha coach, né? Ela sempre me ajuda nas minhas vestimentas. E ela falou assim, coloca um terninho e vai de boneco, você vai ficar elegante. E eu tô tentando aqui ser elegante hoje, né? Tô tentando usar. Tá dando certo, tá dando certo. Eu gostei do também. visual. Sua coach foi muito bem. Eu estar usando boné, eu gosto sempre de usar o meu dia a dia. Então talvez hoje eu Marcelo Quirino.
Hoje eu não tô o advogado. Que entendeu? delícia! Embora o advogado, ele não tem hora nem momento. Nós somos advogado a todo momento. Mas hoje eu quis vir mais descontraído pra gente fazer esse bate-papo e trazer um conhecimento do que... um pouco que a gente conhece, trazer para vocês. Tá bom? Isso aí. É isso aí, gente. 20 de dezembro, encerrando. Feliz Natal a todos os Ai, ouvintes, boas né? festas, verdade. Obrigado. Curte, compartilha, comenta pra gente voltar pra vocês. Tá bom? Obrigado. Gente, valeu, bom Natal a todos, bom final de ano e que 2025 teremos muito pra gente estar juntos aí e poder trazer mais informações para vocês, tá? Feliz ano novo para todos. Um abraço. Um abraço.